A poluição com plástico ela é apontada como a segunda maior ameaça ambiental global, né, perdendo somente para a questão das mudanças climáticas. E hoje, em torno de 400 milhões de toneladas de plásticos, elas são produzidas anualmente. Grande parte desses resíduos, eles acabam indo para o meio ambiente. Então, isso acaba ressaltando a urgência para desenvolver e também aplicar materiais alternativos que não tragam tanto impacto ambiental assim. Com a crescente demanda por soluções sustentáveis, são uma característica intrínseca dos últimos tempos, pavimentando assim mudanças e inovações em diversos setores da sociedade. Na indústria petroquímica, destaca-se pela busca, né, por materiais alternativos a esses polímeros convencionais. Então, os polímeros verdes, eles entram nesse contexto, né, como uma opção promissora, né, sendo obtido a partir de fontes renováveis e também representando um menor impacto ambiental ao longo do seu ciclo de vida. Então, falar um pouquinho agora sobre os polímeros verdes. Eles são materiais poliméricos produzidos a partir de fontes renováveis, né, com menor impacto ambiental em comparação aos polímeros convencionais derivados do petróleo. E eles podem ser classificados com três principais categorias: os polímeros biodegradáveis, os de origem renovável e também os recicláveis. Bem, os polímeros biodegradáveis, eles são aqueles que podem ser decompostos por uma ação de micro-organismos, né, bactérias, fungos, em substâncias naturais, como água, dióxido de carbono e biomassa, em um tempo relativamente curto. Então, essa característica os torna importantes para reduzir assim, o impacto ambiental causado pelo acúmulo de resíduos plásticos tradicionais. Trouxe alguns exemplos, né, os pHs, né, o PHB, que é o que vai ser utilizado na nossa simulação, e o ácido polilático, que é o PLA, e polímeros à base de amido. Os polímeros de origem renovável, já são aqueles derivados de fontes naturais, que podem ser regenerados como plantas, algas e resíduos orgânicos, e nem todos esses polímeros de origem renovável eles são biodegradáveis, mas muitos têm essa característica. Já os polímeros recicláveis, eles são aqueles que podem ser reaproveitados após o uso, passando por processos mecânicos ou químicos para serem transformados em novos materiais plásticos. O objetivo, então, é diminuir assim a geração de resíduos e o consumo de matéria-prima virgem. Bem, o nosso projeto ele gira em torno da produção de polímeros verdes, né, com a utilização de uma simulação de um bioreator. Bem, o nosso projeto ele teve como base esse artigo, que apresenta uma simulação tridimensional de um bioreator Airlift para a produção de biopolímero PHB, utilizando o software da ANIS, e o estudo ele combina uma dinâmica de fluidos computacional, que é o CFD, com um modelo metabólico de produção de PHB. O objetivo geral desse projeto foi realizar uma modelagem e simulações de bioreator Airlift utilizando os mesmos parâmetros operacionais descritos na literatura, né, naquele artigo, com o intuito de analisar qualitativamente os perfis de escoamento de fase de líquido, do ar e da fração volumétrica de oxigênio, possibilitando assim uma avaliação do comportamento de mistura, da turbulência e também da distribuição de oxigênio no sistema reacional. Então, falando um pouco sobre o biopolímero, né, que foi utilizado nessa simulação, no caso da produção, e ele deve seu potencial como um substituto dos plásticos convencionais, porque ele é um polímero biodegradável, né, e também biocompatível e com boas propriedades mecânicas. Então, o uso da simulação computacional, ele acaba permitindo analisar esses parâmetros com a maior profundidade, otimizando assim o projeto do bioreator sem a necessidade de múltiplos testes de experimento. Bem, o bioreator que foi simulado foi o bioreator Airlift, que ele é um tipo de reator pneumático, ou seja, ele não possui partes móveis, então, sendo movimentado apenas pela injeção de ar ou gás, o que torna mais simples e barato também, com um menor cisalhamento das células, né? E ele é dividido em duas regiões. O tubo de subida, que é onde o ar ele vai ser injetado e o fluido ele sobe, e o tubo de descida, que é onde o fluido ele desce com a diferença de densidade. Então, a circulação ela é promovida pela diferença de densidade entre as regiões que têm mais ou menos bolhas de gás. A simulação do reator Airlift é conduzida em três etapas principais: preparação, resolução numérica e análise dos resultados.
Tudo começa então aqui no CFX-Pré, que é onde o modelo vai ser preparado. Aqui nós temos então a nossa representação digital simplificada do nosso reator, que é possível destacar seus elementos mais importantes. Na sequência, podemos então informar ao programa quais materiais fazem parte do sistema, como a água, o ar, a glucose e o biopolímero que será sintetizado. Fornecemos também as suas propriedades físico-químicas, como densidade, viscosidade, difusidade e entre outros. Isso é essencial para que o software compreenda como esses materiais se comportam quando misturados, em movimento ou reagindo. Aqui no CFX-Pré também definimos as condições de contorno, ou seja, os limites do reator. Dizemos onde os fluidos entram e saem, onde há paredes que não podem ser atravessadas e onde o modelo pode ser reduzido por simetria. Tudo isso para economizar tempo de cálculo. Também ativamos a gravidade e o modelo de empuxo, fundamentais para simular o comportamento das bolhas de ar subindo, que são o que movimenta o líquido internamente. Após toda essa preparação, passamos então para o CFX Solver, que irá realizar todo o cálculo matemático por trás dessa interação. Aqui, o software vai aplicar as leis da física, como as equações do movimento dos fluidos e da conservação de massa e energia, para prever o que vai acontecer dentro do reator. Aqui ele vai calcular passo a passo como os materiais vão se mover, reagir e interagir ao longo do tempo. Ele vai verificar a cada instante se as equações estão sendo satisfeitas, ajustando os valores até encontrar um resultado estável e confiável. Após todo o processamento matemático, aqui no CFX Post, que é onde tudo ganha forma visual. Aqui, por exemplo, podemos observar o perfil de escoamento da fase líquida, que revela como a solução de glucose se movimenta dentro do reator. Isso é essencial para entender se há boa mistura, se o fluido circula de forma eficiente ou se existem zonas mortas, onde o reagente fica parado e a reação não acontece. Se tratando de uma mistura bifásica, também é possível visualizar o escoamento do ar, que é fundamental porque ele não apenas movimenta o fluido, mas também leva oxigênio para o meio reacional. E esse oxigênio é vital, pois estamos tratando de um processo microbiológico que depende do oxigênio, para realizar a síntese do produto. Por isso, também podemos analisar o chamado perfil de oxigenação, que mostra a quantidade de ar presente em cada região do reator. Quanto melhor distribuído o ar, maior a eficiência da síntese. Além disso, também podemos observar o perfil de escoamento do fluido através de linhas de fluxo, para visualizar o caminho contínuo que a partícula de fluido percorre dentro do reator. Essa abordagem é especialmente útil para identificar regiões de recirculação, intensidade de mistura e comportamento da turbulência, fatores essenciais para entender se o processo ocorre de forma homogênea e eficiente. Juntas, essas três etapas, preparação, cálculo e análise, formam um ciclo completo que permite compreender o funcionamento interno do reator sem precisar construí-lo fisicamente.